Sejam bem-vindos. Vou fazer um bate-bola aqui com a Flávia. A gente tem um roteiro, mas a gente não vai seguir o roteiro, não. Vou fazer só uma conversa aqui para falar um pouco para vocês desse grande momento, né, que é o lançamento da nossa junção aqui, do nosso joint venture focado em cibersegurança para a saúde. A saúde está vivendo um momento muito especial quando a gente fala, né, em compartilhamento de dados, quando a gente fala aí de digitalização, né, e principalmente quando a gente fala em pensar num Brasil mais digital, né, mais conectado, mais integrado dentro dos sistemas de saúde. E o tema cibersegurança, ele é essencial quando a gente fala em ter uma saúde conectada, quando a gente fala em ter tecnologias envolvidas dentro de todo esse ecossistema, né, que vem de muitos anos aí e está se acostumando com a digitalização completa, né? E nesse sentido a MV buscou uma parceria, um parceiro, né, não só um qualquer parceiro, mas um parceiro que realmente tivesse um lastro de conhecimento em cibersegurança, e fez essa grande parceria com a BidWeb, né, com a nossa empresa de infraestrutura da Float, para poder trazer para a área de saúde, para os nossos clientes e para os que ainda não são clientes também, mas serão, uma solução que possa auxiliá-los nesse momento de transição da saúde não digital para uma saúde mais digital. Então, eu estou aqui com a Flávia, da BidWeb, né, CEO da BidWeb, e eu vou pedir para a Flávia começar aqui falando um pouco para a gente, né? Como é que foi aí, como é que você entende, Flávia? Opa, alô. Como é que surgiu essa ideia de juntar, né, essas duas operações? Fala um pouco para o pessoal como é de onde surgiu e como surgiu a ideia de juntar duas operações e qual a sinergia que você vê entre essas duas operações para que a gente possa pensar na BidHealth como um agente de transformação na cibersegurança na saúde. Boa noite a todos. Queria agradecer a alguns amigos que vieram aqui enfrentar esse trânsito, né? Mas eu acho que vale muito a pena. Essa feira ela é a minha primeira vez que participo da Hospitalar. E ela, por si só, né, já fala a importância e a grandiosidade. A gente lá em Recife, dentro do Porto Digital, porque a MV também é uma empresa embarcada no Porto, a gente tem um propósito de cooperação, de crescimento do ecossistema. E sendo a MV a maior healthcare da América Latina, obviamente a gente vê oportunidades, porque onde existe dado, tem oportunidade para a cibersegurança. E onde existe dado crítico, ainda mais. Né? Então, a gente entendeu que seria oportuno para o ecossistema do Porto Digital unir forças com a MV e, principalmente, para os clientes, né, para o setor de saúde, ter uma empresa tão especializada e que come, dorme e respira saúde como a MV, por um outro lado, com um parceiro que tem know-how e que também come, dorme e respira cibersegurança. Então, nós nos unimos para trazer cuidado e proteger as empresas de saúde. Então, do mesmo jeito que os hospitais, as clínicas, elas se preocupam com vidas, proteger dados é cuidar de vidas, né? É proteger o bem mais precioso, que são as pessoas. Então, foi nisso que a gente pensou. E eu acho, assim, pelo que eu estou vivendo nessa feira, a quantidade de oportunidades, de pessoas que a gente está conhecendo, eu acho que esse tiro foi muito certeiro. Então, agora tem muito trabalho para nós de dentro de casa, né, para a MV e para os nossos parceiros que estão aqui. Perfeito, Flávia. E pensando, a área de cibersegurança é uma área bastante extensa, né? Quando a gente pensa em soluções, né? Quais são as soluções que a gente vai trazer aí, que a gente pode compartilhar com quem está pensando e quem precisa, né, de uma solução de cibersegurança no seu hospital, na sua instituição de saúde? Que serviços a BidHealth vai trazer para proteger os dados e a infraestrutura dos hospitais?
Então, Andrei, a área de saúde, ela é o setor mais atacado no mundo. Então, isso não é uma particularidade do Brasil, né? Pelo 13º ano consecutivo, segundo um relatório da IBM, a área de saúde é a área mais atacada pelos hackers. Por quê? Tem dados críticos, dados sensíveis. Então, quando a gente pensou em formatar um negócio, a gente estudou muito, né? Eu acho que a gente passou os últimos 6 meses só fazendo tarefa de casa, desenhando esse modelo de negócio. Nós trabalhamos muito mesmo. Eu tive até uma conversa com um parceiro hoje. Eu falei, olha, a gente precisou dar 2 passos atrás para a gente se estruturar, para a gente poder montar essa operação junto com a MV. Então, a gente vai trazer, principalmente um desenho, um assessment do que é que a gente pode e deve trabalhar. Porque, veja, como você falou, são muitas tecnologias, muita coisa. Mas o que hoje é mais crítico? Como é que a gente monta um plano de ação? Como é que a gente coloca isso em fase de evolução? Porque eu acredito que tem tudo a ver com o que a MV está trazendo, que é essa jornada digital. Então, a gente não vai trazer e oferecer para o cliente um projeto. A gente vai trazer para o segmento de saúde, junto com a MV, essa jornada. E nessa jornada, a gente vai entender, porque cada hospital, cada clínica é como um paciente, tem sua particularidade, tem sua taxa de glicose, enfim. A gente vai avaliar dessa forma o que é que está deixando isso mais vulnerável e vamos tratar. Perfeito. A gente costuma, né, quando fala em segurança da informação, reagir, né, às situações que normalmente ocorrem. É um pouco igual ao roubo, né? A gente só vai blindar o carro depois que é assaltado. Isso é mais ou menos um pouco disso. Né, depois vai fazer seguro depois que teve um problema de um acidente. Né? Como é que a BD Health pensa de forma proativa, que serviços proativos que a gente vai trazer, que a gente vai ofertar para poder prevenir, né, as situações de ataque, as situações de exposição das informações, dos dados dos hospitais? Então, a gente construiu uma plataforma e a gente tem vários parceiros plugados nela. Os melhores fabricantes do mundo estão juntos da gente, trabalhando e desenvolvendo. E a gente acredita que nós precisamos entender qual é a estratégia de cada cliente, o que é importante para ele, mapear todos os ativos críticos, né, para a gente poder entender o que a gente tem que proteger prioritariamente. Para os clientes que já estão no nível de maturidade maior, a gente vê quais são as vulnerabilidades que ainda existem, né, de possíveis ataques. Para quem visitou o nosso stand da BD Health e dentro da jornada de sustentação também, a gente trouxe um Freeman, uma avaliação de ataque externo, só para degustar, e todos os clientes gostaram bastante do que a gente vem trazendo. Então, André, a gente vai sempre gerar dados e mapear esses dados, vai agir de forma preditiva para que a gente use inteligência e boas tecnologias e, principalmente, que a gente tenha soberania sobre esses dados. Então, a gente é brasileiro, a gente tem excelentes tecnologias. Eu uso a analogia de que nenhum eletricista ou nenhum engenheiro, por melhor que seja, ele sobe para fazer uma manutenção sem os equipamentos de EPI. Então, a gente precisa de boas tecnologias para proteger os clientes, mas a gente precisa trazer isso de forma estratégica, para que a gente consiga garantir a soberania dos dados. Afinal de contas, a gente vive momentos geopolíticos intensos, onde a gente sabe que existe exército de hackers. E imagina se a gente sofre um ataque, enfim, seja por qualquer motivo, e a gente tem todas as funções hospitalares, ou grande maioria delas afetadas. Então, a gente pensa nisso, a gente pensa em trazer, e para isso a gente tem um time em que a gente traz esse conceito de estudo, de avanço, de tecnologia, de academia, junto com o negócio. Fala um pouco mais sobre o conceito da central de inteligência cibernética, que é a base de tudo que a gente está pensando, né, quando a gente pensou na BD Health e nos produtos e serviços dela. Isso. A BD Health se uniu à Float, que é uma empresa que já era do grupo da MV, onde a gente tem toda essa jornada de sustentação e de inteligência para que a gente proporcione para os nossos clientes
as melhores tecnologias com visibilidade, observabilidade, né, que é uma palavra que muita gente usa, mas ela é extremamente necessária e a gente sabe que isso vai trazer efetividade na entrega para o nosso cliente, para que a gente consiga ser um braço de tecnologia, de segurança, mas a gente também consiga entender processos junto com o nosso cliente, mapear todos eles, né, e trazer prioridade, para que a gente consiga montar um plano de continuidade de negócio com o cliente, para que a gente principalmente consiga treinar e capacitar as pessoas. Então, a gente entende que a gente concorre num hospital com um tomógrafo, com outros equipamentos e com outras prioridades, mas se a gente não trouxer, e eu achei muito bom, porque todo mundo está com esse olhar muito atento, se a gente não trouxer proteção, a gente vai sofrer um incidente. Então, todo mundo está muito antenado nisso. E Flávia, fala um pouco para a gente, saindo um pouco de cibersegurança, mas ainda pensando em proteção de dados, né? Como que a BD Health pode ajudar aí os hospitais, clínicas, as instituições de saúde sobre o tema LGPD? Ai, André, ótima essa pergunta, porque o que acontece? Muita gente diz assim, não adianta proteger nada, porque primeiro a LGPD não funciona e todos os dados já foram vazados, né? Nos últimos 3 anos, mais de 50 milhões de dados clínicos no Brasil foram vazados. Mas a gente tem muitas atualizações da nossa vida clínica, né? Você não faz um exame há 3 anos atrás. Todo mundo está se cuidando. Então, com essa vontade de viver mais, de mais qualidade de vida, de longevidade, cada vez mais as pessoas vão ter mais dados críticos e dados essenciais da saúde. Então, você proteger esses dados para que, inclusive para a reputação da entidade, né, não seja afetada, é relevante para o negócio de qualquer instituição. Então, o que a gente pensa é que o que é que a gente pode fazer para proteger os dados usando boa-fé, interesses da sociedade e interesses da instituição, porque a LGPD ela não diz usa tecnologia XYZ, ela diz cuida dos dados e usa boa-fé. E é isso que a gente vai fazer, a gente quer tornar um ambiente de saúde mais seguro. E Flávia, a gente sabe que surgindo as questões de cibersegurança, tem surgido uma série de empresas de cibersegurança, né? Qual é o grande diferencial da BD Health? Porque os clientes do ecossistema MV ou os clientes da saúde podem contratar? Qual é o grande diferencial da BD Health? E por que o cliente tem que contratar a BD Health, não uma outra empresa de mercado, ou não ter a sua equipe de cibersegurança? Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, André, eu vou voltar um pouquinho a fita lá atrás, né? Quando eu comecei com a BDweb, há 23 anos, as pessoas diziam para mim, nossa, mas você é tão inteligente, por que você está trabalhando com isso, né? E fui chamada de louca muitas vezes, porque como é que uma mulher trabalhando com cibersegurança em nordestina? Era totalmente, né, fora da água. Mas o que acontece? Eu acho que o expertise, o know-how, o que a gente já viveu de sala de guerra, o que a gente conhece de tecnologia, né, de um time robusto, estruturado, né, do expertise que a gente tem em cibersegurança, nós não somos um player que, porque está na moda cibersegurança, eu agora vendo cibersegurança porque existe oportunidade. O nosso DNA é cibersegurança, né? A gente nasceu e vive para um mundo seguro de troca de informações. Então, a gente sempre trabalhou com isso, a gente não vende nada que não seja cibersegurança, a gente nunca implementou nenhum serviço que não seja de cibersegurança. Isso traz um diferencial, porque tudo que a gente aprendeu, e aí eu vou dizer o seguinte, por mais especializado que seja o profissional, o know-how, a experiência e o que ele vive, traz muito do contexto do que ele pode resolver. Então, você não vai a um hospital tratar de uma cardiopatia grave com um clínico geral. Você procura o melhor cardiologista que tenha lá e que seja especialista naquele seu problema. Então, é isso que a BDweb propõe e eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem para oferecer aos nossos clientes. E pensando um pouco na Float, né, que é a empresa do Grupo MV, que está nesse processo de join com a BDweb, na criação da BD Health, o que você pode trazer, né, para os nossos clientes da Float, os clientes que querem ser clientes da Float, né, que essa parceria vai agregar
né, pensando aí numa nuvem mais segura, nos diferenciais de uma nuvem, né? Porque os nossos clientes deveriam ficar mais tranquilos em relação à contratação da nossa nuvem da Float agora com a Big Health. Ótimo isso também, porque a gente fez um trabalho de casa muito grande, por isso que ele está me perguntando isso. O que acontece é que a MV ela oferece um software SaaS, né, dentro de uma estrutura de cloud, e aí o cliente ele tem todo o monitoramento de rede, o NOC, e traz um SOC. Então, hoje a gente sabe que existe um déficit de profissionais gigante, é um custo muito alto, e quando você pega uma estrutura de quem fabrica o software junto com uma estrutura de sustentação para a tua rede e uma outra empresa dentro do mesmo ecossistema, onde todo mundo se fala, e a gente traz a proteção de serviços de segurança, você traz um valor agregado para o cliente e diz o seguinte: olha, você pode comparar com qualquer cloud que você tenha, você pode trazer quais fornecedores você queira, mas eu estou te trazendo de A a Z e estou junto contigo. E a gente tem um time unido, então a gente tem um gerente de conta que atende o hospital, que conhece as dores do cliente, que vem trabalhando com ele, que trabalha para o sucesso da jornada, uma empresa de sustentação, uma empresa de IA, outra que trabalha compras, outra que trabalha... Então, a gente traz para o cliente esse modelo de plataforma que é enriquecedor. Legal, Flávia. Obrigado por compartilhar com a gente essa visão da Big Health. Se você pudesse deixar, a gente está indo para o final aqui, se você pudesse deixar um recado para quem está começando essa jornada de cibersegurança, né, dentro da sua instituição, ou está pensando de alguma forma, né, que precisa proteger e não sabe por onde começar, qual o recado que você deixaria? A gente trouxe para a feira, né, essa degustação, esse freemium para avaliar ataque externo, mas existe um compromisso da MV, né, junto com a BD Health e a Float, para que a gente faça um assessment mais profundo e mais delicado para todo e qualquer cliente, MV ou não MV, e que tenha interesse em conhecer, né, o que a gente pode oferecer. Então, que use qualquer tecnologia de saúde e que esteja nesse segmento. É gratuito esse trabalho que a gente vai fazer, justamente para a gente poder acompanhar e trazer o cliente para essa jornada. A gente não quer projetos específicos, a gente quer ajudar o cliente nessa jornada digital e é nisso que a gente acredita. Perfeito. Obrigado, Flávia. Essa fusão que a gente fez de conhecimento, né, que é uma grande fusão de conhecimento, de experiências, ela visa blindar essa nossa jornada conectada que a gente começou falando aqui no início da semana, um pouco do que a gente tem falado de inteligência artificial que nós estamos lançando e lançamos também durante a semana aqui, que são pontos que, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente use tecnologia, precisam estar embarcados com boas soluções de cibersegurança, com boas soluções de monitoramento de segurança. E esse é o grande objetivo, né, dessa nossa parceria, blindar esse grande ecossistema da saúde, né, para que os hospitais possam focar naquilo que eles têm que fazer e fazem de melhor, que é cuidar da saúde das pessoas, que é cuidar da saúde dos pacientes, né? E com certeza a tecnologia ela tem que trazer esse conforto em relação às preocupações que possam vir a surgir de vazamento ou de exposição de alguma informação ou dado crítico do hospital. Flávia, muito obrigado, né? Estamos à disposição aqui no stand da Big Health para tirar dúvidas, para conversar com vocês, para explicar, né? O freemium é bem bacana, né? Porque ele roda de forma não invasiva em cima da estrutura do hospital ou da clínica ou da instituição de saúde de vocês, né? E vai dar uma clareza muito grande de qual o status quo que vocês têm hoje quando se fala em cibersegurança e maturidade de segurança da informação. Então é bem bacana, né? Fica aí a dica e converse com a Flávia, converse com o nosso time comercial, né? Eles têm mais informações sobre o que a gente vem para oferecer, para auxiliar, para apoiar as nossas instituições de saúde aí, para que elas estejam cada vez mais seguras. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui,
né, participaram desse breve lançamento. Para a gente é um grande momento para o ecossistema da MV, porque é mais do que a gente trazer novas unidades e novas soluções, a gente está trazendo uma solução que blinda todo o ecossistema e que traz muito mais segurança para as soluções que vocês estão adquirindo da MV. Então, muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente.